Amém. Queria chamar as crianças de 4 a 8 anos para virem aqui à frente. Vou pedir o pastor Yuri para fazer oração por essas crianças, que vão estar agora tendo uma aulinha lá na sala 06. Pastor Yuri. Estenda suas mãos para cá, vamos orar por elas. E as crianças vão fechar os olhos para poder fazer a oração. Fechar os olhos? Todo mundo? Senhor Deus, nós te agradecemos porque temos crianças aqui ouvindo a palavra do Senhor. Crianças que estão crescendo, Deus, ouvindo a tua palavra. Crianças que estão aprendendo músicas que louvam o teu santo nome. Crianças, Deus, que têm recebido em casa o exemplo do que significa servir ao Senhor. E nós queremos pedir para que nesse momento de culto delas, que o Senhor as abençoe no nome de Jesus. E que lá elas recebam a palavra do Senhor, sejam tocadas pelo Senhor. E mesmo pequenas, já creiam e já professem Cristo como Senhor e Salvador da vida delas. No nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe. Queria que você prestasse atenção agora em 3 avisos importantes que eu preciso compartilhar com você. Primeiro aviso é um aviso e um convite. Nesse sábado agora, dia 24, sábado que vem, depois de amanhã, nós teremos aqui na igreja, no culto das 7h30, sábado 7h30, é um culto da juventude. E esse culto ele é um culto especial porque ele vai ser aberto para toda a igreja está sendo convidada. Nós vamos receber aqui uma companhia de teatro que chama Atos de Teatro, uma companhia lá de Ipatinga, e eles estarão apresentando a peça Taberá, quem é o seu Senhor. Essa peça foi eleita a melhor peça evangélica de 2012. Ela concorreu com peças do Brasil inteiro e peças inclusive do exterior e foi eleita a melhor peça. São 41 pessoas que estão vindo de Ipatinga para cá para estar apresentando essa peça de teatro. A peça ela é maravilhosa, Então você que gosta de teatro, você que tem um amigo, uma amiga que gosta de teatro, é uma oportunidade exponencial de você trazer alguém aqui para poder participar de algo muito marcante. Tenho certeza que da mesma forma que já impactou a minha vida, vai impactar a sua vida também. Então eu faço esse convite para você, para que você se esforce no sentido de você estar vindo aqui no sábado, porque eu posso garantir para você, vai valer muito a pena estar aqui para a gente assistir essa peça. Taberá, quem é o seu Senhor? Algum de vocês sabe o que significa taberá? Ninguém sabe o que é taberá? Pois bem, sábado, se vocês vierem, vocês vão conhecer um pouquinho mais. Taberá é o nome de uma cidade bíblica, em que acontece algo muito extraordinário lá, mas bem, isso você vai ver aqui no sábado, depois eu conto na outra semana, se for o caso, que eu não posso adiantar a peça. Esse é o primeiro aviso. Então, sábado às 7h30, 19h30, a gente vai ter o Ministério AME fazendo a abertura do culto e logo em seguida a gente vai ter então a apresentação dessa peça que é extraordinária. Segundo aviso, você viu o vídeo e no vídeo tinham 2 músicas ali que acompanhavam, essas 2 músicas do CD da Ana Karine. Ana Karine, aquela grande mulher ali atrás, dá um tchauzinho aí, Ana. Todo mundo conhece a Ana, né? Uma bênção, uma joia do Eterno. E todas as músicas aqui são de composição dela. Esse CD ele tem apenas 5 músicas, porque a banda, para poder gravar o CD todo, não teve dinheiro para fazer o CD completo. Por isso que eles estão fazendo esse CD, que é chamado demonstrativo, para que eles levantem recursos para gravar o CD completo, com 12 ou 14 músicas no ano que vem. As músicas já estão todas prontas, mas para você gravar com qualidade desse CD aqui não fica barato. Então qual que é a minha indicação? Esse CD ele custa R$10. Com os R$10 você está levando o CD para sua casa e você está abençoando o ministério. É uma forma de você
investir na vida dessa banda, que é uma banda extremamente séria. Quem conhece a Ana Karine, quem conhece a banda, sabe do que eu estou falando. Ela é uma das nossas intercessoras aqui da igreja, faz parte da equipe de oração aqui na quinta-feira e já é membro da Oitava há 200 anos, né? Desde que eu me entendo por gente, a Ana Karine está aqui. Antes de eu me converter, ela já era membro da igreja, uma joia preciosa. Então esse CD eu estou indicando para você comprar, para poder abençoar o ministério. Você vai ver, as músicas são lindas. E eu estou indicando também, olha, presente de Natal, um presente bacana para você dar para alguém que você vai estar abençoando. São músicas lindíssimas, vale a pena, para a glória de Jesus. O último recado, quem conhece um pouquinho de inglês e quem quer treinar o seu inglês, sábado agora às 4 horas, nós teremos o culto em inglês lá no Salão Social. Recapitulando os avisos então, rapidamente, primeiro aviso, Taberá, sábado agora, 19h30, uma peça que foi eleita a melhor peça evangélica do Brasil, e você é convidado, e ela é 0800, é gratuito, tá joia? Segundo aviso, CD da Ana Karine. Terceiro aviso, culto em inglês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero passar a palavra agora para o pastor Yuri. Pode sentar. Graças e paz, irmãos, amém? Seguimos então pela palavra do Senhor. Quero te convidar a abrir a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 17. Uma história bem conhecida. 1 Samuel, capítulo 17. Final do ano está chegando. Falta um mês e um pouquinho, significa que 2012 está acabando, mas também significa que 2013 já está quase começando também. A gente sai de um ano e entra num outro ano. Sem dúvida que todo mundo tem lutas, todo mundo tem batalhas, e as lutas e as batalhas nos permitem crescer. Quando nós somos empurrados para fazer alguma coisa, nós crescemos. Se nós não temos essa pressão sobre nós, se nós não temos exigências, se nós não temos alvos, objetivos, a nossa vida vai ficando acomodada. Mas na medida que a nossa vida vai sendo apertada, na medida que nós temos que produzir, na medida que nós temos alguns prazos para cumprir, nós vamos conseguindo crescer, melhorar. Então todos aqui já passaram por lutas, todos. Talvez alguns estejam vivendo por lutas agora mesmo. Lutas agora mesmo. E qual que é o segredo para nós passarmos bem pelas lutas? Sem dúvida é confiando no Senhor. Nós não temos como vencer na vida, nós não temos como vencer as lutas que nós precisamos batalhar, se nós não confiarmos no Senhor. Por isso eu quero falar sobre 1 Samuel, capítulo 17. Porque nesse texto nós temos uma batalha incrível. É a batalha que toda criança, todo adolescente gosta de ouvir, gosta de ler e gosta de tirar lições. Porque que nós temos uma batalha em que um homem baixo, um homem pequeno, um homem que nunca tinha lutado, um homem que não tinha experiência com guerras, ele foi lutar com alguém que era muito grande, com alguém que era muito forte, com alguém que era super experiente em batalhas. E ele vence essa batalha. É a batalha entre Davi e Golias. Davi aprendeu a batalhar desde novo. Provavelmente ele é adolescente nessa batalha, ou entrando na sua juventude. Ele desde novo aprendeu a batalhar. Ele desde novo aprendeu a confiar no Senhor. Nós iremos ler uma parte, mas diz que ele cuidava de ovelhas. Ele era pastor de ovelhas, cuidava das ovelhas de seu pai. E diz que algumas vezes alguns inimigos das ovelhas apareciam. Certa vez ele disse que apareceu um urso, outra vez apareceu um leão. E ele disse que, vindo esse animal para pegar a ovelha, ele enfrentou esse animal. Ele encarou o urso e ele encarou o leão. Você teria condições de encarar um urso? Teria condições de encarar um leão? Alguns cachorrinhos são até difíceis de encarar também, né?
Tem cachorrinho pequeno que põe medo na gente. Tem gente que tem medo de cachorro. Quantos tem medo de cachorro? Poucos? Poucos, relativamente poucos. Quem já foi mordido por cachorro tem mais medo, né? Quem já foi mordido por cachorro tem mais medo. Certa vez, esses dias, foi uma pessoa lá em casa ver um serviço, e eu tenho um cachorro, eu tenho um labrador, desse tamanhão assim, ó, sem mentira. Ele pesa mais de 40 quilos, mas é um labrador, né? Labrador, quem conhece a raça sabe que é uma raça mansa, mas ele é um bicho grande, então dá certo medo. Ele falou que tinha medo de cachorro. Eu também já fui mordido por cachorro, só que no meu não foram assim 2 furinhos. Ele mordeu na minha perna, eu puxei de um lado, ele puxou de outro. O que aconteceu? 11 anos de idade. Então eu tenho uma cicatriz aqui na perna grande por conta de um cachorro. Quem já foi mordido por cachorro, naturalmente sente mais medo de um cachorro bravo. Quem não foi mordido talvez não tenha medo, ou tem medo também. Mas a questão é a seguinte: existia um urso e existia um leão. Davi, ele encarou o urso, e Davi encarou o leão e salvou a ovelha. Ele não tinha forças nem para vencer o leão, e ele nem tinha forças para vencer o urso, mas Deus deu a ele condições de enfrentar um urso e um leão. Diz que ele segurou o leão pela barba, ou pela juba dele, e pegando essa barba e essa juba dele, ele mata o leão. Homem valente. E agora nós temos ele perante Golias. Vamos entender um pouquinho essa história. 1 Samuel, capítulo 17. Já encontrou? Já abriu? Então vamos orar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor derrame graça sobre nós, porque nós também temos batalhas na nossa vida, e queremos aprender com Davi a confiar no Senhor, porque muitas vezes nós temos batalhas e lutas que são difíceis demais para nós, mas quando nós confiamos no Senhor, sabemos que é possível nós ganharmos, porque o Senhor é quem nos dá a vitória, é o Senhor que nos fortalece. Como diz o salmista, é o Senhor que adestra nossas mãos para a batalha. Que o Senhor nos dê essa graça, Deus, e essa bênção, no nome de Jesus, amém e amém. Primeiro versículo do capítulo 17 diz assim: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que estava em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, e em Éfes-Damim. Porém Saul e os seus homens, os homens de Israel, se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então você tem o exército filisteu de um lado, e você tem o exército de Israel de outro lado, e entre eles existe um vale, o vale da batalha, e eles estão para guerrear um contra o outro. Porém, veja só o que acontece. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, de altura de 6 côvados e 1 palmo. Então você fica a pensar, o que são 6 côvados e 1 palmo? São aproximadamente 2,90 metros de altura. É um homem muito grande, é um homem enorme, mas ele não é somente grande, porque existem alguns homens que são bem altos, mas eles não são fortes, são fracos, são magros e fracos. Mas existem alguns que são grandes e fortes, largos, poderosos, e esse era Golias. Ele continua o texto: trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Então nós temos um homem do exército filisteu que se apresenta, e ele não é fraco, e ele não é baixo, ele é forte, ele é alto, tem 2,90 metros de altura. Toda criança que ouve essa história imagina Golias um gigantão. Quem já assistiu Power Rangers acha que ele é o Megazord, né? Acha que ele é aquele enorme, tamanho de um prédio, mas não, era um homem extremamente grande, 2,90 metros de altura. Ele vestia uma couraça de escamas que o protegia, que pesava 60 quilos,
Então um homem forte com 60 quilos como armadura, a ponta da sua lança, que aqui dá alguns detalhes difíceis de a gente entender, mas traduzindo são 7 quilos e 200 gramas. A ponta de sua lança é extremamente pesada. Imagine ele com o seu instrumento de batalha tendo que mover 7 quilos para lá e para cá. É necessário muita força no braço. Quem já carregou compra durante um caminho assim sabe quanto que pesa 2, 3 quilos. Não precisa nem ser muito. Você pega 2, 3 quilos, é levinho. Mas se você anda 1 quilômetro, já fica pesadinho, né? Você já fica com os ombros doloridos. Então ele tem 7 quilos somente na ponta da sua lança. Um homem forte. E continuando o texto, olha o que ele diz, verso 8. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Então temos o filisteu afrontando as tropas de Israel durante muitos dias. Se você continuar a leitura, você vai perceber que esse filisteu chamado Golias, extremamente forte, guerreiro, extremamente experiente nas batalhas, ele se apresenta e ele diz: para que nós iremos batalhar um exército contra outro exército? Eu me apresento perante vocês, e vocês apresentem um homem que seja capaz de lutar contra mim. Se ele lutar contra mim e me vencer, todos nós serviremos a Israel. Mas se eu vencer o guerreiro de vocês, vocês irão nos servir. E essas palavras causaram muito medo na tropa de Israel. Trouxe muito medo para Saul também, rei de Israel. E todos ficaram com medo e ninguém encarava aquele grandalhão. Então foi se passando o tempo. E Davi, onde ele estava? Davi estava junto com seu pai, cuidando das ovelhas do seu pai. E certo tempo diz Jessé, pai de Davi: vai até os seus irmãos, porque os 3 irmãos mais velhos de Davi estavam no exército de Saul. E ele diz o seguinte: leve algumas coisas para os seus irmãos e também para os líderes do exército. Davi levou então com ele 15 quilos de grão tostados, 10 pães e 10 queijos para o comandante de seus irmãos. Alguns dizem que Davi era mineiro por causa disso. 10 queijos. Eu estive numa cidade semana passada, que é a cidade de Ipanema, Minas Gerais, não Rio de Janeiro. Chegando lá, eu ouvi essa história do queijo de lá. É um dos maiores queijos, não sei se é do Brasil ou do mundo. Eles fizeram uma festa do queijo e, para dar um destaque na cidade, eles produziram um queijo de mais de 1.000 quilos. Isso passou em tudo quanto é jornal na época. Eu lembro que eu assisti isso em Friburgo. Mais de 1.000 quilos, e eles fazem a cerimônia do queijo. Eles passeiam lá na cidade, todo mundo lá festejando por conta do queijo e tudo mais, e no final da festa eles repartem todo esse queijo com o povo. Então são mais de 1.000 quilos repartidos entre todo o povo daquela cidade, que são 18 mil habitantes. Dá para cada um levar um pedacinho. Eu fiz as contas, se fossem 1.000 quilos certinho, cada um levava 50 gramas para casa. Todo mundo podia ter o seu pedacinho de queijo. Ele leva queijo para o oficial, e chegando lá, ele ouve essa história. E os seus irmãos começam a implicar com ele, dizendo o seguinte: nós conhecemos bem o seu temperamento e o seu jeito. Você veio aqui só para ver a guerra acontecer. Você veio aqui só para ver sangue rolar. E Davi vai dizer: não, eu não vim, eu vim porque o nosso pai mandou que eu trouxesse todas essas coisas. E ele ouviu as histórias do que estava acontecendo. E ouviu que Saul, rei de Israel, tinha prometido aquele que se apresentasse para lutar contra Golias, se o vencesse, teria muitas riquezas, teria sua filha como esposa e teria tributos e impostos que não precisariam mais ser pagos durante toda a vida. Então todo mundo queria aquilo, todo mundo queria riqueza, todo mundo queria casar com a filha do rei e todo mundo queria isenção de impostos durante toda a vida, que não era só para ele, mas para toda a família dele.
Ele ouve essa história, mas ninguém é capaz de se apresentar perante Golias. E ele ouve o que a tropa de Israel estava ouvindo todos os dias. Golias se apresenta mais uma vez, basta você continuar a sua leitura, aqui a partir do verso 24, ele vai contar essa história. E ele vai dizer o seguinte: hoje afronto as tropas de Israel, dá-me um homem para que ambos pelejemos. Davi, ele ouve isso e ele procura saber de fato o que o rei está oferecendo. E todo mundo vai confirmar: o rei está oferecendo a sua filha em casamento, o rei está oferecendo riquezas, o rei está oferecendo isenção de impostos. E ele, quando ouve Golias falar isso, ele tem como não uma afronta a ele, não uma afronta pessoal, mas ele leva isso para o campo espiritual, entendendo que se não tem ninguém para afrontar Golias, era o mesmo que dizer que o Deus de Israel era fraco. E ele não podia pensar uma coisa dessas a respeito de Deus. Então ele resolve se apresentar a Saul. E aqui está a parte engraçada da história. Porque ele vai se apresentar a Saul, ninguém se apresentou ao rei para lutar contra Golias, e de repente aparece Davi, um homem baixinho, perto de Golias pelo menos. Ele também não era muito alto, mas perto de Golias ainda mais baixo. Um homem baixo, um homem fraco. Diz aqui que Davi tinha boa aparência, era uma pessoa bela. Geralmente bons guerreiros não são belos, né? São rudes, já apanharam bastante. Davi, aquela pele lisa ainda, cuidando apenas das ovelhas de seu pai. E ele apresenta-se a Saul e diz o seguinte no verso 32: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra os filisteus. Penso eu que quando Saul viu Davi entrar, ou quando ficou sabendo que Davi queria se apresentar, ele deve ter pensado: só pode ser brincadeira. Em tantos combatentes, esse menino se apresenta a mim. Bom, eu vou ouvi-lo, porque ninguém se apresentou, quem sabe, vamos ver o que ele tem a dizer. Verso 33, olha a resposta de Saul: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Saul tem um pouquinho aqui de bom senso, e ele diz o seguinte: olhando para você, meu filho, e olhando para aquele grandalhão, não vai sobrar nada de você, então é melhor você não entrar nessa. Mas Davi, ele tem uma resposta pronta nos lábios, quando ele vai dizer, verso 34, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, este incircunciso em filisteu, ou seja, esse que não faz parte da aliança do povo de Deus, será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e me livrará também das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. A impressão que eu tenho é que Davi teve uma palavra tão certa, uma palavra tão direta, uma palavra tão firme, que Saul falou: vou resolver confiar nesse menino. De fato, Deus deu força a ele. De fato, ele enfrentou um urso e um leão. Quem sabe ele não consegue enfrentar também esse gigante. Ele resolve acreditar. Lembro de um amigo meu que num exame ele deu uma resposta tão convicta que as pessoas que perguntaram acreditaram na resposta dele. A resposta não era certa, mas era cheia de convicção. E aqui Davi deu uma resposta convicta e cheia de fé. Ele disse: eu vou e vou vencer. Porque um incircunciso, alguém que não faz parte da aliança de Deus, alguém que não é de Deus, não pode vir afrontar o povo de Deus e sair vitorioso, porque é Deus quem nos guarda, é Deus quem nos protege, é Deus que nos dá a força, é o Senhor que está por nós, não é a nossa própria força. Ele fala: tudo bem, você vai encarar esse grandalhão então. E ele resolve colocar a armadura em Davi, verso 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si.
O rei vai lá e coloca sua própria armadura em Davi. E diz o seguinte: vai lá, experimenta a armadura. Ele experimenta a armadura, ele pega a espada e ele tenta andar com aquela armadura, e até andar ele achou difícil. Então ele disse: se eu não consigo andar, quanto mais enfrentar Golias com essa armadura? Ele disse o seguinte para o rei: deixa comigo, vou tirar isso tudo e vou fazer do meu jeito. Vou sem armadura nenhuma, vou pegar o meu estilingue, que na verdade não é um estilingue, é uma funda, um instrumento que gira assim e de repente lança uma pedra. E ele vai lá no rio, escolhe 5 pedras lisas e ele parte para a guerra, ele parte em direção a este homem grandalhão chamado Golias. E veja só o que Golias vai dizer, verso 42. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou. O desprezou por quê? Eu já disse. Porque ele era moço, ruivo e de boa aparência. Olha só o que o filisteu disse. Ele disse: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Ele olha para Davi e ele tem o mesmo sentimento inicial de Saul. Ele olha para si mesmo, ele olha para a sua força, ele olha para o seu tamanho, e ele olha para Davi pequenininho, bonitinho, na frente dele para guerrear contra ele. Ele diz: só pode ser brincadeira. Vocês estão achando que eu sou um cachorro para vir com um menino desse, como se fosse com um pedacinho de pau para me bater? Eu vou fazer desse menino uma latinha amassada, vou pisar em cima dele e vai acabar com essa história. E Davi tem uma resposta pronta nos lábios também. Existe um destaque aqui que a gente precisa dar. No verso 43 ele vai dizer: e pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Aqui já não são mais guerras de 2 homens, um contra o outro. Aqui é um duelo, é uma luta entre deuses, o Deus verdadeiro e os deuses falsos. Aqui Golias, ele afronta Davi e diz: os meus deuses vão me dar força. E Davi tem uma resposta pronta. Ele diz o seguinte, verso 44: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. E ele vai dizer ainda, não, desculpa, essa parte foi o filisteu que disse, verso 45, resposta de Davi a filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, não tenho nada disso, mas vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Você não tem afrontado a mim e nem tem afrontado esse exército, você tem afrontado o Deus desse exército. E ele vai continuar dizendo: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Enquanto o filisteu faz uma disputa entre ele e Davi, e diz que vai entregar o corpo de Davi, Davi vai mais além, porque na resposta de Davi ele diz: não só a sua cabeça e não só o seu corpo, mas do exército filisteu, hoje será morto e será entregue às aves do céu e às bestas feras da terra. Então começa a batalha, e você conhece a batalha. Diz que Golias vem com toda a sua força, com todo o seu tamanho, talvez não com muita velocidade, que um homem desse tamanho e forte do jeito que era, penso eu, não ser tão rápido. E ele corre em direção a Davi, e o texto diz que Davi, ele pega uma de suas pedras, começa a se preparar para lançar a sua pedra, e ele lança a sua pedra, e apenas uma pedra foi suficiente. Essa pedra vai e encrava-se na testa de Golias, e Golias, com essa pedrada na cabeça, vê mais estrelas do que aquelas estrelas de desenho animado que ficam rodando na cabeça. Ele cai ao chão. Diz que ele, caindo ao chão, desacordado, não tendo condições de levantar, Davi não tinha nem espada para cortar a sua cabeça. Ele vai lá e retira a própria espada de Golias e corta a cabeça de Golias e vence Golias. Ele vai dizer, verso 49, Davi meteu a mão no alforje e tomou ali uma pedra, e ele lança essa pedra, e o gigante cai ao chão. Verso 51, pelo que correu Davi, e lançando sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, e desembaiou-a,
e o matou, cortando-lhe a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram, e os homens de Israel foram atrás dele. Muitas lições nós podemos tirar desse texto, e eu quero tirar algumas delas com vocês. A história é uma história exagerada, porque coloca alguém